Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações, clique no sininho. Se gostar dessa videoaula, deixe seu like. Bom, nossa aula hoje é uma aula sobre taxa de juros real. Nós já vimos aqui uma série de vídeos sobre oferta e demanda por moeda e descobrimos que ela determina a taxa de juros numa economia, certo? Bom, ela determina a taxa de juros nominal, que é o preço da moeda ao longo do tempo. Nós vamos ver hoje a taxa de juros real. Antes de nós olharmos aqui efetivamente o que é e quais são os impactos dela, pense no seguinte. Bom, por que as pessoas poupam no futuro? Primeiro, poupança. A poupança é um sacrifício. Todo cara que já tentou poupar sabe que poupar é um sacrifício. Por quê? Porque poupar é abster-se de consumo presente para consumir no futuro. É isso que você faz. Ninguém poupa para deixar dinheiro na conta corrente, quando morre. Tá? As pessoas poupam para poder consumir em algum momento da vida futura. Tá? Obviamente, eu só abro mão de consumo futuro e do prazer que esse consumo proporciona ao longo do tempo para consumir no futuro. Desculpa, eu só abro mão de consumo presente para consumir no futuro, né? Se eu receber alguma recompensa. Então vamos imaginar o seguinte. O sujeito lá tem 100 reais. Tá? Hoje. Tá? E ele compraria com esses 100 reais um sapato. Tá? A dúvida dele é se compra hoje ou compra daqui a um ano. Tá? Aí ele vai lá e vai aplicar esse dinheiro na conta corrente dele a 10%. Daqui a um ano ele vai ter 110 reais. Se a inflação for de 5%, o sapato daqui a um ano vai custar 105. Ou seja, no momento 1, ele tinha 100 reais e dava para comprar um sapato de 100 reais. Aí ele disse, bom, vou poupar, não vou consumir daqui a um ano. Daqui a um ano ele vai ter 110 reais guardado na poupança, mas o sapato vai custar só de 105. O prêmio do esforço dele é de 5 reais. Ora, 5 reais sobre 100 é 5%. Portanto, o juro que ele recebeu não foi 10 reais. Né? Por quê? Porque uma parte desse ganho foi corroído pela inflação. Né? O ganho dele foi só de 5 reais. Ok? A taxa de juros real é importante porque ela mede o retorno de uma aplicação em termos de aumento do poder aquisitivo. Tá? Então, a taxa de juros ela é importante porque as pessoas e os agentes tomam decisões de investimento, de aplicação, né, de poupança, baseado na taxa de juros real e não na taxa de juros nominal. Capite? Então, é para isso que a gente entende taxa de juros. Tá? Então, ela tem que ser positiva para remunerar o esforço o sacrifício de não consumir hoje e consumir no futuro. Certo? Quanto maior for essa recompensa, maior a quantidade de dinheiro que as pessoas deixarão de consumir hoje, né? Ou maior será o sacrifício de consumir hoje para consumir mais no futuro. Ok? Então a isso nós damos o nome de esse aumento, esse ganho do poder aquisitivo de uma aplicação no sistema financeiro, nós chamamos de taxa de juros real, né? Que mede o ganho de poder aquisitivo. Então tá aqui. A taxa de juros representa o preço do dinheiro no tempo, a gente já sabe, né? A taxa de juros, agora não vamos falar na nominal, ou da taxa de juros real. Tá? Ela é determinada pelas forças de oferta e demanda. Nós já vimos quais são as forças de oferta, né? Como os bancos comerciais e o Banco Central ofertam uma oferta de moeda, e como também se determina a demanda por moeda. Isso a gente já viu. Obviamente, aumento da oferta de moeda diminui a taxa de juros, redução da oferta de moeda aumenta a taxa de juros e assim por diante. Existe uma taxa de juros, que é a taxa de juros básica da economia, que hoje é a Selic, também nós já vimos o que é, que tem alguns impactos na economia. Né? Quando essa taxa, a Selic sobe, e sobe todas as outras taxas ao consumidor, ao público em geral,
além de aumentar o custo para os tomadores do dinheiro, nós temos aumento do custo da oportunidade de reter dinheiro. Nós já vimos isso lá em motivo e especulação de moeda, né? Fica mais caro, então as pessoas acabam deixando menos dinheiro na conta corrente. Ingressa recursos de outros países, a gente vai ver no futuro, mas basicamente o aumento na taxa de juros. Se o Brasil, por exemplo, remunera um título, vamos hoje, 12%, uma renda fixa, e lá nos Estados Unidos remuneram 2%, isso, né, um aumento na taxa de juros aumenta a quantidade de dólar que vem aqui atrás dessa arbitragem de juros. Ela freia a atividade econômica, né, porque desestimula o consumo e investimento produtivo, já que vale mais a pena investir no mercado financeiro, e ela aumenta o custo da dívida pública interna. Essa basicamente são os 4 impactos sobre a taxa de juros na economia como um todo, ok? Mas como a gente já falou, a gente quer aqui saber sobre taxa de juros real. Tá? E a taxa de juros real, ela é praticamente, a que efetivamente interessa, né? Então é importante saber a diferença entre taxa de juros nominal e taxa de juros real. As decisões de poupança dos agentes internos dependem basicamente da taxa de juros real. Ok? A taxa de juros real mede o retorno de uma aplicação em termos de quantidade de bens. Ou seja, mede um aumento real, né? Portanto descontado da inflação. Esta aqui é a fórmula da taxa de juros real. Taxa de juros real é igual 1 mais I dividido por 1 mais inflação menos 1. Então vamos imaginar o seguinte, porque o que acontece? Vamos imaginar uma inflação de 5% e uma taxa de juros de 12%. O que a gente acha? Que a diferença disso aqui é 7%. A diferença. Desculpa, a diferença, tá? Então a diferença aqui é 7%. Beleza? Mas a taxa de juros real não é isso. Tá? Na verdade, aqui a taxa de juros real seria, aqui é 0,12, né? Você sabe, aqui é 0,5. Então nós teríamos 1 mais 0,2 dá 1,12, dividido por 1,05 menos 1. Isso aqui daria 6,67%. Então, olha só, a taxa de juros real ela é medida desta maneira. Ela não é a diferença da taxa de juros. Pura e simplesmente, né? Ela é taxa de juros dividido pela inflação. Então, só para vocês terem noção que efetivamente é assim que se calcula, tá? Então, a taxa de juros real é isso. Mede o retorno de uma aplicação em termos de aumento de bem. É como qualquer outra variável econômica aqui relevante, né? Assim como taxa de juros real, câmbio real, a taxa de juros real é aqui realmente importa para os economistas, né? As pessoas em geral conhecem pouco a taxa de juros real e bastante a taxa de juros nominal, e assim eventualmente pode cometer equívocos nas aplicações das suas poupanças, né? Então sempre é importante a gente entender a diferença, né? Entre taxa de juros nominal e taxa de juros real, lembrando que obviamente as pessoas só poupam e buscam ganhos reais em termos de aplicação, né? Ou seja, ganhos superiores. A partir de agora também, outra coisa, se alguém perguntar para você se existe a possibilidade de taxa de juros negativa, vocês dizem que sim, pode haver, desde que ela seja uma taxa de juros real, né? Se eu tiver uma inflação de 12% e uma taxa de juros nominal de 10%, eu tenho uma taxa de juros real de menos 1,90 e alguma coisa. Entenderam? Então, negativo. A taxa de juros real negativa de 1,90 e alguma coisa. Fechado? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou deixando aqui para vocês aulas de demanda por moeda e também de oferta de moeda. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Até mais.